técnico Alan Al foi apresentado oficialmente na manhã de hoje aqui no estádio Brinco de Ouro, ele que chega para sua segunda passagem pela equipe alviverde. No início da temporada estava no Náutico, acabou sendo demitido após a primeira partida da final do Campeonato Pernambucano, perdeu para o Sport e desde então estava sem clube. O técnico Alan Al, que já dirigiu o Bugre em 2021, foi demitido após a eliminação no Campeonato Paulista nas quartas de final pro Mirassol, e os números daquela ocasião, foram 13 partidas somente à frente da equipe alviverde, com 4 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. Na coletiva hoje aqui pela manhã ele falou um pouco aí sobre esse retorno dele aqui ao Brinco de Ouro após 3 anos. Eu acho que se eu tivesse um pingo de dúvida, eu não teria aceitado o convite, porque eu sei da responsabilidade, eu sei do tamanho do Guarani, eu sei da história do Guarani, já tive aqui num primeiro momento sabendo qual é a expectativa do torcedor, o que o torcedor espera da gente dentro de campo. Então, se eu tivesse qualquer tipo de dúvida, eu não assumiria uma responsabilidade tão grande como a gente está assumindo. O Guarani, que é o lanterna da competição, mas voltou a vencer no último final de semana, derrotou o Brusque no domingo por 1-0, ganhou um respiro aí na Série B, e o técnico Alan Al estava no Brinco de Ouro, acompanhou a partida dos camarotes, e ele também comentou um pouco sobre o que viu nessa partida e se pretende manter mais ou menos a base utilizada aí na vitória contra o Brusque no último domingo. E a gente espera manter sim uma equipe compacta, competitiva, organizada, tendo esse equilíbrio defensivo, que é uma coisa que o Guarani vinha sofrendo muito, de tomar gols, e na última partida isso foi uma coisa também que nós valorizamos, e buscar a vitória, buscar vencer, buscar competir, buscar agredir o adversário. Nós temos jogadores com essa característica, de gostar de jogar, de gostar de chegar próximo ao gol. Então nós vamos procurar tirar o máximo possível, e como eu falei, o jogo ele te fala muita coisa, O campo, não só no dia do treinamento, mas principalmente no dia do jogo, ele te mostra muitas vezes o caminho que você tem que tomar, e se tiver que mudar durante algumas partidas, uma ou outra situação, a gente vai mudar sim. Alan Al, que acertou com o Guarani na última sexta-feira, após a demissão do Pintado, já estava tudo certo entre o treinador e o Guarani. Ele só foi anunciado na segunda-feira, mas já comandou 2 atividades, Hoje pela manhã foi a terceira atividade que o treinador comandou aí com o elenco alviverde. Ele também comentou um pouco sobre isso, disse que os 2 trabalhos de segunda e terça foram regenerativos, o time que vem muito desgastado de um calendário muito apertado nessa última semana da Série B do Campeonato Brasileiro. E hoje pela manhã o treino realmente começou a ser um pouco mais focado na partida contra o Ceará, que está marcado somente para a próxima terça-feira no estádio do Castelão. Esses 2 dias principalmente foram de recuperação para os atletas, porque a gente já se apresentou após o jogo, mesmo tendo uma semana de 6 dias de treinamento. Eles entenderam isso, acho que é necessário esse contato físico, esse contato de olho no olho, mesmo os atletas ainda nessas 48 horas procurando ter uma recuperação maior. Hoje nós vamos trabalhar já de uma maneira mais intensa para que a gente possa adquirir aquilo que eu imagino que seja importante para nós, principalmente nessa partida contra o Ceará. Outro assunto tocado na entrevista com o treinador Alan Al hoje pela manhã aqui no Brinco de Ouro foi uma comparação entre a passagem dele em 2022 no Vila Nova e essa atual passagem no Guarani. Na equipe goiana, há 2 anos atrás, ele chegou na mesma situação. A equipe era a lanterna da competição na 17ª rodada e somava apenas 12 pontos no campeonato. E lá ele conseguiu livrar a equipe do rebaixamento. O Vila terminou na 13ª colocação e ele espera fazer a mesma coisa aqui no Brinco de Ouro, o que fez lá no Vila Nova. E a gente encarar, como a gente encarou lá no Vila, cada jogo como fundamental, como uma decisão. Nós temos ainda o segundo turno pela frente, mas a nossa margem de erro ela é pequena. Porém, o campeonato está muito mais embolado do que naquela ocasião. Hoje, uma equipe que ganha 3 partidas seguidas, e eu sei o quanto é difícil ganhar 3 partidas seguidas, ela se joga numa situação diferente. Ao mesmo tempo, quando você tem 3 revés seguidos, também você aproxima de uma zona de rebaixamento. Então eu vejo essas semelhanças, principalmente fora de campo, e dentro de campo
é um perfil, eu vejo, de um grupo mais equilibrado do que a gente encontrou lá no Vila. Após a entrevista do novo técnico Alan Al, quem também falou com a imprensa foi o executivo de futebol Rodrigo Pastana, né? Ele comentou, primeiramente, sobre a situação dos jogadores afastados, disse que os atletas não têm possibilidade de voltar para o elenco, mesmo com o novo treinador Alan Al, e também explicou a saída do técnico Pintado, a demissão do técnico Pintado, e também falou aí sobre a chegada de Alan Al no comando do Guarani. As decisões tomadas aqui, elas nunca são de uma só pessoa, nem só do treinador, nem só do executivo e tampouco só do CA, do Conselho de Administração. Elas são tomadas em conjunto. Portanto, as decisões tomadas sobre o afastamento ou a liberação para empréstimo desses atletas, elas se mantêm. Não há possibilidade de a gente alterar a decisão tomada. Na época, optaram pelo Pintado, que é um excelente profissional, diga-se de passagem. Não houve nenhum problema de relação com o grupo, não houve nenhum problema de gestão, nenhum problema de comando. Ele é um cara especial, é um cara que é meu amigo, inclusive. Então, assim, não teve nenhum problema. A decisão foi puramente por causa de resultado e a gente espera que os resultados melhorem com a chegada de um treinador que tem o perfil do grupo. É isso aí, Batistão. O Guarani que tem mais um tempinho aí de preparação antes da partida contra o Ceará. Esse duelo que está marcado aí para terça-feira da semana que vem na Arena Castelão. Partida importante para o Guarani, que busca sua segunda vitória consecutiva na Série B, podendo até sair da lanterna da competição. Volto com vocês. E o Alan Al está iniciando o trabalho no Guarani. O que vocês acharam na entrevista do comandante Bugrino? Como diria aquele, protocolar, né? Olha lá. Como diria aquele. Assim, Batista, não tem muito o que falar, né? Não tem muito o que falar. Mas ele falou um negócio interessante. Ele falou, se eu tivesse... Olha aqui a classificação, né? Coloca aí. Está colocando aí. Ele disse, se eu tivesse um pingo de dúvida, não teria vindo para o Guarani. Mas você queria que ele falasse o quê? Você também é protocolar, Batista. Batista, protocolar, o Guarani está na última colocação, atolado no lamaçal. E o Alan Al estava onde? E o cara não tem dúvida de que o Guarani vai sair do Lapoleiro. Não, mas assim, ele tem que. Lógico que ele tem que estar com esse discurso. Agora, o Alan Al estava onde? Estava parado. Estava mais parado do que o olho de boneca chinesa. Então veja bem, ó, eu gosto demais do Alan Al. Acho até que ele é um treinador aí da nova geração, já fez bons trabalhos, mas a gente sabe que a situação do Guarani não é o problema, aliás, do Guarani não é o treinador, não é o comando técnico, não é isso. Ele pode chegar aí, por exemplo, o Guarani ganhar 5, 6 jogos seguidos, escapar e beleza, ótimo, é isso que o torcedor quer e é isso que a gente espera que aconteça. Mas a gente sabe que é difícil. Olha o compromisso que ele tem já aí pela frente, enfrentar o Ceará lá no Castelão, tá bom pra você ou não? Ceará que, depois com a chegada do Léo Condé, deu uma melhorada. Então, é bucha para todo lado. Agora, tomara que dê tudo certo, tomara que ele encontre, né, o caminho. Né? O Pastana, você vê na fala do Pastana ali também, que percebe que ele também está confiante. Eu acho que dá. E o Guarani venceu a última partida. Agora, qual que é o próximo, qual que é a decisão para o Guarani? É o próximo jogo, é o Ceará. Se o Guarani não encarar dessa forma e ficar, não... lá na frente, na 24ª rodada, nós temos... aí não vai adiantar nada. Guarani é jogo a jogo. E vou dizer outra coisa. Para se livrar dessa situação, tem que ter no mínimo, CH, 4 vitórias consecutivas. Aí começa a respirar. Porque os outros times, a gente sabe também que estão jogando também, gente. Não dá pra... O Guarani está 10... Quantos pontos está da zona de para sair da zona? 8 pontos. 8 pontos, está o primeiro fora da zona. De diferença do Guarani. Coloca aqui, então, coloca aí pra gente ver. Olha o tamanho da encrenca. Mas dá, a diferença. Mas claro que dá, pô. Só pra gente ver aqui a distância que o Guarani está do primeiro time que está fora da zona de rebaixamento. 19. Vamos lá, virando a página. O Guarani tem 11. 8 pontos. Virando a página... Aí, ó. 8 pontos. Então são 8 pontos, né? De 11 a 19. Todos estão com 18? Volta na página anterior. 19. 18 jogos, né? 18. O Amazonas está com 17, né? Tem um jogo a menos. E o CRB também com 17. Então os demais todos estão com 18 jogos realizados. Então... a diferença é de 8 pontos. Claro, é evidente que não, ele tem que ganhar, mas é o pulo do sapo, né?
Ele tem que ganhar, mas tem que torcer para o concorrente não ganhar. Por isso que eu disse. Até agora está acontecendo isso. Os concorrentes ou estão pontuando pouco com empate, ou não estão pontuando. Então, é por isso que eu disse, 4 vitórias seguidas, né, para pensar em tentar se livrar desse problema. E sobre o Alan Al, todo mundo quer ser técnico do Guarani. É projeção profissional para ele. Evidentemente que estar num time que tem possibilidade, isso pode acontecer de salvar e pode acontecer de ser rebaixado. Não é bom para o currículo de ninguém, nem dos jogadores, nem do departamento de futebol, tampouco do treinador. Mas é uma tentativa. Ele estava no mercado, conhece o Pastana, conhece a cidade de Campinas, sabe muito o tamanho da força, da marca e da torcida. É evidente que ele vai aceitar o convite, não é? Não virá aqui trabalhar de graça, é uma boa condição de salário, é uma projeção profissional. Agora, o discurso dele é igual que desde que passou o Claudinei, depois veio o Júnior Rocha, o Pintado, o discurso é o mesmo, a convicção de que vai mudar o atual cenário. Agora, eu tenho o dever de dizer aqui a realidade para os nossos torcedores do Guarani e para os nossos ouvintes, né, os nossos telespectadores. A missão é muito complicada, não é? E para piorar ainda a situação, o Guarani não está conseguindo nesse momento ainda, pode pintar amanhã ou depois amanhã, trazer alguns reforços para enxertar esse time. Vejam vocês que com um pouquinho já melhorou. Pacheco, não é? Trouxe zagueiro novo, trouxe volante novo, não é? O Bispo deu uma outra organizada no meio campo, na marcação, não é? Na zaga aí, o Salustiano entrou muito bem. Então, precisa de mais gente. E o Pastana sabe disso, não é? O tempo corre contra o Guarani. Eu tenho certeza que as pessoas estão sabendo disso e estão tentando tomar providência. O problema do Guarani, todo mundo sabe, a torcida também sabe, o problema do Guarani é que precisa de mais jogador qualificado para poder enxertar esse time. Uma informação, nós vimos ali o Rodrigo Pastana, e foi o Rodrigo Pastana que trouxe o Richard Rios para o Guarani. O Guarani vendeu o Richard Rios para o Palmeiras, mas ficou com 20%. No começo desse ano, o Palmeiras comprou mais 6,66% do Richard Rios, por R$1 milhão. E aí o Guarani ainda manteve 13,33% dos direitos econômicos do Richard Rios. O Palmeiras renovou o contrato, estendeu o contrato do Richard Rios até 2028. E a multa rescisória agora é de R$100 milhões. Aliás, 100 milhões de euros. Mais de 600 milhões de reais. Só para ter uma ideia, o Hendrick foi vendido por 60 milhões de euros. E o Richard Rios agora vale, a multa rescisória é de 100 milhões de euros. Muito bem. Guarani, portanto, tem 13,5%. Até o Palmeiras, agora, recentemente, fez uma proposta para adquirir os 13,5% do que o Guarani tem direito por 10 milhões de reais. O Guarani rejeitou a proposta. E fez muito bem. O Guarani não sabia, né, que o Palmeiras tinha essa intenção de ampliar o contrato que vai agora até 2028. Recentemente, o Palmeiras teve uma proposta pelo Richard Rios de 22 milhões de euros. Um clube espanhol. Não se sabe qual o clube espanhol. Mas também teve uma outra proposta de 16 milhões de euros do Galatasaray, da Turquia. Ambas as propostas foram rejeitadas pelo Palmeiras. Então veja, se aparecer algum clube da Europa ou da Arábia que pague a multa rescisória, Guarani vai entrar numa grana considerável, mais de 80 milhões de reais, caso apareça aí algum interessado na contratação do Richard Rios. E o Pastana, né, você vê? Foi ele que
que trouxe esse menino. Então, é uma grana... E o Richard Rios vai ser vendido, tá, Batista? Porque ele vive um bom momento, né, CH? E quando o jogador tá no auge assim, normalmente vem as propostas e eu acredito que ele vai ser vendido e o Guarani vai dar uma respirada na parte financeira. O futuro ninguém sabe o que pode acontecer. Pode vender por mais ou pode vender por menos. Tudo depende, né, do momento. O momento dele na Copa América foi muito bom, mas ele voltou esquisito para o Palmeiras. No último jogo, tanto ele como o Gabriel Menino tomaram um enquadramento do Abel Ferreira em público. O que aconteceu deve ter sido grave, porque o Abel é um cara que recupera os jogadores. Então, se ele não perder o foco e jogar direitinho, disciplinado, essa grana pode ser multiplicada, porque qualidade ele tem. Agora, o comportamento dele, o dia a dia no Palmeiras, que é a realidade dele hoje, é muito importante. O que você faria, Carlos Henrique? Eu esperaria. Porque pela posição, pela característica e pela qualidade, a tendência é esse dinheiro, que também vai encher os cofres do Guarani, virar realidade. Sem dúvida, esse menino já é uma realidade, mas ele não pode se perder. E essa volta dele, me parece, isso é informação, precisa de um ajuste, não é? Porque o Gabriel Menino, me parece que esse já está com um problema lá com o Abel, não é? E essa é informação também. Então, se o jogador não perder o foco e for profissional, a tendência, Batista, é ser negociado rapidamente, porque a qualidade desse jogador é impressionante. E olha, quem deu a primeira, não o primeiro enquadramento, mas o primeiro molde nele foi o professor Mozart. Esse jogador veio do futsal e ele era todo jogo, ou era expulso ou tomava cartão amarelo, porque ele veio do futsal. E o futsal, os braços, o movimento é permitido, é diferente do futebol. E ele jogava com os braços abertos, toda hora tingindo a cara, cotovelo e queixo do adversário. O Mozart, que foi um bom volante, isso é informação, ele moldou esse atleta. Aí ele começou a jogar, Gleger, com os braços mais protegidos, com mais cuidado. Ele que gira de um lado, gira do outro, com a mesma qualidade, perna comprida, marca, chega... O jogador moderno. Parabéns ao Guarani, parabéns ao Pastana que escolheu o jogador, parabéns ao Palmeiras, mas para mim é dinheiro em caixa isso aí. Isso é dinheiro em caixa, esse jogador vai ser negociado. E o Mozart sabia dar uma chegada ou não? Chegava, mas jogava também, viu? O senhor que persegue o Mozart. Perseguia como Mozart jogador e como treinador. Eu joguei várias vezes contra o Mozart, rapaz, ele dava cada chegada, mas sabia, né? Na bola, firme. Mas, sem dúvida nenhuma, é uma ótima pro Guarani isso aí. O Richard Rios é o tipo do jogador que os técnicos europeus adoram. Sim. Esse meia central, bom marcador e com qualidade técnica. Né? E biotipo também, Batista. Biotipo também.